Vamos então dar sequência. Se você precisar editar algo dentro aqui da sua tabela, você pode vir com o botão direito, né? E aqui você vai ter a opção de design ou também aqui editar as 200 linhas superiores, caso você queira colocar conteúdo. Já já a gente vai fazer. Só vou fazer uma outra nova aqui abaixo para a gente poder trabalhar, né, um pouco melhor, que vai ser a do login. Então vou copiar esse código aqui, né? Vou colocar create table. Também dá para criar ali no design. Vou mostrar para você. Se você apertar com o botão direito, você pode ir em nova tabela e criar. Create table chamada login. Ela vai ter aqui, na verdade, um usuário, né, que vai ser aqui varchar. Pode ser até 50 caracteres esse usuário e não vai ser nulo. Ela vai ter uma senha, que também vai ser varchar, até 50 caracteres sem ser nulo. E ela vai ter um nível, para a gente trabalhar o nível aí do usuário. Como vai ser um número, eu vou colocar inteiro até quantos caracteres aqui, por exemplo? Até 2 caracteres só, né? Para não deixar ele então muito... Ou melhor, na verdade isso aqui quando é inteiro não se trata de caractere. Estou dando mole aqui. Não vai ser nulo também. Ok. Então nenhum deles podem ser nulos aqui. Perfeito. Só selecionar a minha tabela e então pedir para executar. Aqui dentro ela tem que aparecer como uma nova tabela aí criada. Vai demorar um pouquinho para poder... Vamos aqui verificar novamente. Tables. Aí, ó. Login. Perfeito. Se eu vir com o botão direito então e entrar no design dela, eu consigo visualizar a sua estrutura. É basicamente o que eu fiz no código, mas agora aqui através da estrutura. Então, eu poderia ir acrescentando novos campos aqui para ela, permitir ou não campo nulo. Ó. Então, poderia marcar que se eu quiser permitir ou não, ele vai fazer as alterações aí dentro da minha tabela. Aqui ele abre em abas, tá? Já eu continuo com a aba ali ainda. Eu quero cadastrar um usuário dentro dela. Então, botão direito, editar 200 linhas superiores. E aí você consegue então fazer um cadastro aqui. Então, vou colocar aqui, por exemplo, admin. A senha para ele vai ser 1, 2, 3... 4, 5, 6, ok. Não, só 1, 2, 3, acelerar ali na hora de colocar. E o nível dele 0, ok. Temos aqui as nossas, a nossa linha, vamos dizer assim, preenchida, né? O nosso conteúdo aí dentro da minha tabela preenchido. Então, eu tenho já esta informação passada para a tabela de usuário. Lá vai ser só programar. Se conter, então, um usuário com determinado nome aqui dentro da minha tabela login e a senha também, né, corresponder ao que está, ele vai conseguir fazer o acesso, conseguir então fazer aí o login com a tabela. Aqui eu posso pressionar com o botão direito sobre a minha tabela, vou ter algumas opções para fechar ele, para trabalhar novos grupos, para salvar também esses valores, tá joia? Se você então pressionar com o botão direito, você consegue executar, por exemplo, a query dele, a SQL, aí eu consigo trabalhar com estas informações. Aqui é a mesma coisa, ele vai ter os campos, né, nas colunas, ele vai ter aí as chaves que eu não defini na verdade para ela, vai ter as informações no geral da tabela. Podemos fechar ela aqui. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, se eu voltar nela, editar 200 linhas superiores, eu já tenho ali o meu registro inserido. O que eu preciso fazer agora aqui dentro do Visual Studio é criar o meu módulo de conexão, justamente para poder me conectar com a base de dados. Vou vir aqui dentro do sistema com o botão direito, né, na pasta do sistema com o botão direito, e vou adicionar esse novo módulo. Ao adicionar um novo módulo, nós vamos configurar esse arquivo como um arquivo aí de conexão. Então aqui eu posso colocar um nome para ele. Vou colocar aqui em vez de módulo 1, pode ser conexão.vb. Então ó, vai ser o nome aí do meu módulo, conexão.vb. Ele vai então apresentar aqui ele, ó, vamos verificar, dentro aí do meu sistema, né? Ao abrir ele vai mostrar. E o que eu vou precisar de fazer é configurar agora esse módulo de conexão, colocando algumas informações referentes ao meu banco de dados para que ele possa acessar, né, e para que eu possa trabalhar com esse banco de dados. A primeira informação ela vai ser aqui o seguinte, deixa eu colocar antes aqui do módulo de conexão, para que ele importe, nós vamos precisar em tudo que eu for utilizar, né, o meu banco de dados, nós vamos utilizar aqui esse import, que vai ser o system.data. System.data. O meu banco de dados ele é um banco de dados do tipo SQL Client. Então, vou marcar essa
opção aqui para que ele importe os dados aí, né, de um banco de dados SQL. Na próxima aula, então, vou explicar um pouco melhor esse módulo. Nós vamos construir esse módulo com as configurações necessárias e depois, quando eu tiver que acessar ele através aí de um formulário, como, por exemplo, de login e o de cadastro que nós fizemos de cliente, eu vou colocar então para que ele puxe esse módulo de conexão já configurado aqui.